Eu fiz 2 vídeos aqui no canal sobre a China e, cara, vocês gostaram muito e pediram para que eu fizesse mais. Então, cá estou eu para mais um vídeo da China. Eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo e, como sempre, eu quero agradecer muito aos membros do canal. Vocês ajudam demais esse projeto a continuar e, se você quiser apoiar o canal, se torne um membro. É um valor bem pequenininho, mas que ajuda demais o canal, beleza? Bora pro tema. Lin Ling. Você já teve aquela sensação muito estranha de que tem algo errado acontecendo, mas você não consegue explicar o que é? Imagina que você é um segurança fazendo a ronda da noite num prédio antigo, cheio de corredores longos e escuros. E é uma noite de tempestade, e chove tanto lá fora que o barulho da água abafa tudo. Então você entra num banheiro que deveria estar vazio e ouve a torneira aberta. Quando você olha, tem um homem na pia e ele está encharcado, mas não é só de chuva. E ele está esfregando as mãos e o rosto com uma violência assustadora, como se quisesse arrancar a própria pele. Você aponta a lanterna na cara dele, por um segundo, a luz revela um rosto quadrado, olhos grandes arregalados e uma pele morena marcada por cicatrizes de acne. E antes que você consiga perguntar quem ele é ou o que ele está fazendo ali, ele corre. O homem corre pelo corredor, salta um muro com uma agilidade assustadora e desaparece na escuridão da tempestade. Você fica ali, parado e sem saber, acabou de ficar cara a cara com o perigo. E aquele rosto iluminado pelo feixe da lanterna vai virar o pesadelo de uma cidade inteira por 28 anos. Aquilo não era um fantasma, era um assassino que tinha acabado de cometer um dos crimes mais cruéis e tecnicamente perfeitos da história moderna da China. Ele deixou para trás um corpo escondido de um jeito tão perverso e depois voltou para a vida dele como se nada tivesse acontecido. Ele viveu entre as pessoas comuns, criou cachorros, passeou com a família, viajou para o exterior, trabalhou numa empresa grande, tudo isso enquanto a polícia tentava, década após década, entender quem era aquele homem no banheiro. Essa é a história de como uma única gota de material biológico guardada numa gaveta contra todas as probabilidades e esquecida pelo tempo, viajou quase 30 anos para caçar um monstro que achava que tinha vencido o sistema. E pra gente entender o tamanho do buraco que esse crime deixou e o motivo de tanta indignação, a gente precisa conhecer quem foi apagado da história naquela noite. A vítima não era apenas um número num arquivo policial ou uma estatística de violência urbana. O nome dela era Lin Ling. Ela nasceu em março de 1970 na cidade de Wuxi, que é um polo industrial importantíssimo lá na província de Jiangsu. E a família dela não era uma família qualquer. Eles eram o que a gente pode chamar de aristocracia intelectual. Naquela época, o pai dela, o senhor Ling Ong, era um homem brilhante, um engenheiro sênior formado pela Universidade Tsinghua. Só para você ter uma ideia do nível, Tsinghua é a universidade mais difícil e prestigiada da China. O pai dela tinha um cargo de responsabilidade gigante. Ele era vice-engenheiro-chefe na companhia de microeletrônica Wangjing, trabalhando com tecnologia de ponta, desenvolvendo circuitos integrados. A mãe dela também era da área técnica, trabalhava testando materiais na mesma empresa. E crescendo nessa casa, a Lin Ling absorveu esse rigor quase militar com os estudos. Ela era o orgulho silencioso dos pais, a aposta do futuro da família. Em 1988, ela passou no vestibular nacional, o temido Gaokao, com
notas lá no alto e entrou na Faculdade de Medicina de Nanjing. E estar ali significava que ela estava entre os melhores dos melhores da província inteira. Em março de 1992, a Linling estava no 4º ano da faculdade, com 22 anos de idade. Os professores e os colegas dela, da chamada Turma 6 de 88, descreviam ela sempre do mesmo jeito. Ela era uma chueba, isso é uma gíria chinesa para aquele estudante de elite, o CDF, a pessoa que estuda sem parar e tira nota máxima em tudo. Ela era introvertida, falava baixo, se vestia de um jeito super simples e sem vaidade nenhuma. Ela não tinha namorado e não ia para festas, e tampouco se metia em fofoca. A rotina dela era simples: dormitório, refeitório e sala de aula. Ela tinha uma capacidade de concentração absurda, conseguia ficar sentada estudando por horas e horas sem levantar a cabeça. E foi justamente essa dedicação, essa vontade de ser uma médica excelente e honrar o esforço dos pais que colocou ela sozinha e vulnerável no caminho de um predador. Agora vamos para o cenário do mistério. Era uma sexta-feira, dia 20 de março de 1992. O clima em Nanjing estava horrível, chovia há dias sem parar, uma daquelas chuvas de primavera que gelam os ossos. E naquela noite específica, a chuva era pesada, fria, daquelas que fazem todo mundo ir para casa cedo e se enrolar nas cobertas. As ruas do distrito de Gulou, onde ficava a faculdade, estavam desertas, mas a Linling tinha um compromisso inquebrável com os estudos. Por volta das 18h30, depois de jantar no bandejão, ela pegou a mochila dela cheia de livros pesados de medicina, pegou o guarda-chuva e saiu para o campus. O destino dela era o edifício de ensino número 1. Bom, guarda esse lugar na cabeça. Era um prédio antigo, sólido, com corredores largos, iluminação amarela meio fraca e que tinha vários pátios internos a céu aberto, que eles chamam de Tianjing. Esses pátios serviam para ventilar, mas naquela noite de tempestade, eles eram poços de escuridão e água. A Linling entrou no prédio e no começo sentou na sala de aula 268 para estudar. Só que o prédio era velho, tinha muito vento encanado e a sala estava gelada. E ela até tentou ficar ali, só que o frio estava atrapalhando a concentração. Buscando um lugar um pouco mais protegido, ela pegou as coisas dela e desceu para o andar térreo. Ela escolheu a sala de aula 111. Ela sentou ali, sozinha. E o prédio estava praticamente vazio, já que era sexta-noite e chovia muito. O som da chuva batendo nas janelas e no cimento do pátio criava uma barreira de som, isolando ela do resto do mundo. Eram cerca de 22 horas quando ela foi vista pela última vez por um colega que estava saindo. Ela estava debruçada sobre os livros, cercada pelo silêncio dos corredores, mergulhada nos estudos de anatomia. Enquanto a Linling estudava, um homem caminhava pelo campus. Esse cara não pertencia àquele lugar, ele não era estudante e também não era um professor. O nome dele era Ma Jigang. Naquela noite de 1992, o Ma Jigang tinha 25 anos. Ele tinha nascido em outubro de 1966. Apesar de ter crescido em Nanjing, a família dele vinha do norte da província, de um lugar chamado Condado de Peixian, uma região conhecida por fornecer muitos soldados e trabalhadores braçais. O pai do Ma Jigang tinha vindo para Nanjing décadas antes, depois de servir o exército. O Ma Jigang, por sua vez, tinha uma vida de classe trabalhadora urbana bem estabelecida. Ele era motorista profissional na Jiangsu Sumac Group, uma empresa
estatal gigante de importação e exportação. Ele tinha um emprego estável, o que na China daquela época chamavam de tigela de arroz de ferro, ou seja, um emprego garantido para a vida toda com benefícios. Ele morava perto dali, na rua Shitongsheng, num complexo residencial da empresa. Só que naquela noite, o Ma Jingang não era o motorista confiável que os colegas conheciam. Ele tinha bebido e ele entrou no campus da faculdade de medicina, que na época tinha muros baixos e a segurança era feita apenas por porteiros humanos, sem nenhuma câmera de vigilância. E ele ficou vagando pelos corredores do edifício de ensino número 1, procurando alguma coisa, uma oportunidade. Talvez roubar alguma coisa, uma carteira esquecida, um equipamento que pudesse vender. Mas quando ele passou pelo corredor do térreo e viu a luz acesa da sala 111, viu a Lin Ling sozinha e indefesa. E o instinto dele mudou na hora. A ganância virou predação pura. O que aconteceu a seguir foi reconstruído anos depois com a confissão dele e a perícia da época, e é de revirar o estômago. Por volta das 22h30, o Ma Jingang entrou na sala de aula. Ele estava armado com um objeto de metal pesado. A polícia acredita que fosse uma barra de ferro ou pedaço de cano que ele achou numa obra ali perto ou que já estava carregando. A abordagem foi de uma violência explosiva. Assim que viu o invasor, a Li Ling tentou reagir, talvez tentou gritar ou levantar para fugir. O Ma Jingang não deu chances, ele bateu com força na cabeça dela com a barra de ferro. E a pancada foi tão forte que causou fraturas múltiplas no crânio. E ela caiu, entrando em choque ou desmaiando quase na hora ali mesma no chão. Mas o horror estava só começando. O Ma Jingang arrastou o corpo da jovem para fora da sala de aula, levando ela para o pátio interno, aquele Tianjin escuro e alagado. Ali, na escuridão, debaixo de chuva fria e na lama, ele cometeu o estupro. Ele violou a estudante enquanto ela estava ali, indefesa. Depois do ato, a mente do Ma Jingang mudou para o modo de sobrevivência fria. Ele precisava sumir com o corpo. Ele olhou em volta do pátio e viu a tampa de um bueiro de esgoto. E era uma tampa pesado, de ferro fundido. E ele conseguiu levantar aquilo. O buraco dava acesso à rede de drenagem subterrânea da universidade. E com uma frieza absurda, ele pegou o corpo da Li Ling e colocou de cabeça para baixo para dentro da abertura estreita do esgoto. A autópsia depois revelaria que a causa da morte foi uma mistura de traumatismo craniano severo e asfixia mecânica. E esse detalhe técnico da asfixia é a parte mais aterrorizante do laudo. Ele sugere que a Lin Ling poderia ainda estar viva, respirando um pouco quando foi jogada no esgoto. A posição de cabeça para baixo, a água e a sujeira selaram o destino dela. Ela morreu afogada ou sufocada ali dentro. E o Ma Jingang colocou a tampa do bueiro de volta. E para terminar a limpeza, ele voltou ou foi até onde estavam as coisas dela, pegou a mochila, os livros e as roupas que tinha tirado e jogou tudo num outro bueiro ali perto. Ele separou os itens pessoais do corpo para atrasar a identificação caso alguém abrisse um dos bueiros. E foi logo depois de esconder o corpo que aconteceu aquela cena do começo da nossa história. O encontro com segurança no banheiro enquanto ele tentava lavar o sangue das mãos. E claro, a Lin Ling não voltou para o dormitório naquela sexta-feira. No sábado e domingo, as pessoas acharam estranho, mas pensaram que ela podia estar com parentes ou estudando em outro lugar, já que era comum ela sumir às vezes para focar nos livros. Mas na terça-feira, dia 24 de março de 1992, a realidade bateu na porta. Um cheiro muito forte começou a sair dos bueiros no pátio do edifício de ensino número 1. E claro, a polícia foi chamada. Quando abriram a tampa do bueiro, encontraram o corpo da Lin Ling.
A cena chocou a comunidade universitária e a cidade de Nanjing inteira. A brutalidade do crime acontecendo dentro de um lugar de estudo gerou um pânico geral. A Divisão de Investigação Criminal de Nanjing assumiu o caso, que foi batizado de Caso 3.24, por causa da data que acharam o corpo, 24 de março. A equipe de peritos da época, mesmo com a tecnologia limitada de 1992, fez um trabalho que décadas depois seria considerado visionário. Durante a autópsia, eles encontraram fluido seminal no corpo da vítima. Agora, presta atenção nisso aqui, porque é o detalhe que muda tudo. Na China de 1992, teste de DNA para crime praticamente não existia. A tecnologia padrão era ver o tipo sanguíneo. O sangue do agressor foi identificado como tipo B, e a maioria dos departamentos de polícia do mundo teria feito o teste de tipo sanguíneo e jogado a amostra fora depois, porque não servia para mais nada. Mas os peritos de Nanjing tiveram uma visão incrível. Eles preservaram o esfregaço de algodão com o material biológico, o sêmen, e eles guardaram aquilo num arquivo climatizado, apostando que um dia a ciência ia conseguir tirar mais informações daquilo. E foi essa decisão burocrática que salvou o caso. A pressão para resolver o crime era gigante. A polícia montou uma das maiores operações da história da cidade. E a teoria principal era lógica: o assassino conhecia o campus, sabia onde estavam os banheiros e bueiros. Então, devia ser alguém de dentro, um aluno, professor ou funcionário. A polícia interrogou mais de 15 mil pessoas. Eles focaram nos homens jovens e verificaram álibis para a noite de 20 de março. E eles checaram os sapatos de todo mundo, procurando correspondência com uma pegada de bota de borracha que acharam na lama do pátio. Eles olharam as mãos e rostos de milhares de homens procurando arranhões de defesa. Um retrato falado baseado na descrição dos seguranças, o tal homem de rosto quadrado, olhos grandes e marcas de acne, saiu no jornal. E estavam oferecendo 10 mil yuans, o que era muito dinheiro na época. E a investigação acabou aumentando e foi para os bairros vizinhos num raio de 2 quilômetros. E o Majigang morava nessa zona. Ele trabalhava numa empresa local, mas ele tinha um perfil que deixou ele invisível. Ele era casado, tinha um emprego fixo numa estatal respeitada, não tinha ficha na polícia e a família dele era da região. Quando a polícia passou pela vizinhança fazendo perguntas, ele não chamou atenção. Ele era só mais um trabalhador voltando para casa. E esse foco excessivo na comunidade universitária e em gente suspeita deixou o Majing, o cidadão comum de classe média, escapar completamente do radar. E o caso acabou esfriando. O que veio depois foram 20 anos de impunidade para o assassino e de sofrimento lento e doloroso para a família da vítima. A família Lin foi destruída e o pai, o senhor Lin Wang, aquele engenheiro brilhante de Tsinghua, não conseguiu processar a morte da filha e a dor acabou virando doença física. Ele teve câncer de pulmão e morreu em 2002, 10 anos depois do crime. E os amigos dizem que ele morreu de tristeza, levando para o túmulo a raiva de não ver justiça e a sensação de impotência. A mãe, a Senhora Zhu, transformou a dor dela num ritual sagrado e triste. Todo ano, no dia 24 de março, ela viajava de Huaxin para Nanjing. Ela ia até o campus da faculdade, no local do bueiro, prestava homenagens queimando dinheiro de papel e depois ia direto para a delegacia de polícia. Ela entrava na sala dos investigadores e fazia sempre a mesma pergunta: vocês pegaram o assassino da minha filha? E os policiais, muitos que nem eram nascidos na época do crime, sentiam o peso daquela visita anual. Era uma cobrança moral que mantinha o arquivo vivo na consciência deles.
A mãe fez isso até 2011, quando a saúde dela piorou e ela passou a fazer as cobranças por telefone, mas nunca deixou eles esquecerem. Enquanto isso, o Majigang vivia a vida dupla dele com uma tranquilidade revoltante. Ele continuou trabalhando na Sumac Group, onde era muito bem visto pelos chefes. Ele chegou a ser mandado para trabalhar na filial da Alemanha por um tempo, o que era uma honra enorme para um funcionário daquela época. Ele se mudou para um apartamento térreo na rua Shitongsheng e desenvolveu uma paixão por cachorros. E ele acabou virando um criador respeitado de pastores alemães e São Bernardos. Ele viajou para a Alemanha de novo para comprar matrizes de cães. E ele acabou virando o vizinho dos cachorros, o cara gente boa que ajudava a consertar coisas da vizinhança e sempre estava ali. E ele teve uma filha, criou a menina, pagou os estudos e viu ela entrar na universidade, chegando na mesma idade que a Lin Ling tinha quando ele a matou. E a ironia disso é cruel demais. O Majigang construiu uma parede de normalidade tão grande que ninguém, nem a esposa nem a filha, desconfiava do monstro que vivia dentro dele. Os vizinhos contaram depois que viram uma bíblia no carro dele, que sugere que talvez, no silêncio da mente dele, ele tivesse algum medo de julgamento divino ou culpa, mas ele nunca confessou para ninguém. Ele viveu 28 anos achando que tinha cometido o crime perfeito, protegido pela chuva daquela noite e pela incompetência da polícia da época. Mas o mundo mudou muito de 1992 para 2020. A China virou uma superpotência tecnológica. As ruas de Nanjing encheram de câmeras de reconhecimento facial e a ciência forense deu um salto absurdo. Nos anos 2010, o Ministério de Segurança Público da China começou a construir um dos maiores bancos de dados de DNA do mundo. Mas a grande ferramenta que eles desenvolveram não era o DNA comum, e sim um marcador específico chamado YSTR. E eu vou explicar de forma bem simples para você entender. O DNA normal mistura o pai e a mãe, mas o cromossomo Y passa de pai para filho homem quase sem mudar nada ao longo das gerações. E isso significa que todos os homens da mesma linhagem paterna, pai, filhos, irmãos do pai, primos paternos, tios, têm o mesmo perfil YSTR. É como se fosse um sobrenome genético escrito no sangue. Se a polícia tem o DNA de um criminoso homem, mas não sabe quem ele é, ele pode jogar esse DNA no banco de dados e ver se ele tem alguém da família dele lá. E em 2018, a polícia de Nanjing decidiu reabrir os casos frios usando essa nova tecnologia. Eles foram até o arquivo, pegaram aquela amostra de sêmen de 1992, que estava guardado no algodão há 30 anos, e extraíram o perfil genético. E em fevereiro de 2020, eles jogaram esse perfil no Banco Nacional. O computador deu um alerta vermelho. Tinha uma correspondência parcial forte com uma família de sobrenome Ma, que vivia no condado de Peixian, na cidade de Suzhou, a centenas de quilômetros de Nanjing. E isso não queria dizer que o assassino estava em Suzhou, mas que ele vinha daquela família. A polícia foi até lá, investigou a árvore genealógica da família Ma e descobriu, conversando com os mais velhos da vila, que um dos tios, chamado Ma Mouling, tinha se mudado para Nanjing muitos anos antes para servir o exército. E esse tio tinha um filho que nasceu e cresceu em Nanjing. O nome dele era Majigang. E a idade batia perfeitamente. Ele tinha 54 anos em 2020, o que significava que ele tinha 26
26 anos na noite do crime de 1992. E o endereço batia, ele morava no distrito de Golou. A polícia sabia que tinha encontrado o homem. Era fevereiro de 2020, o mundo estava parando por causa da pandemia de Covid-19. As ruas estavam vazias, todo mundo estava trancado em casa, o que facilitou muito a vigilância. A polícia localizou o Majigang na rua Chitoucheng, mas eles precisavam ter certeza absoluta antes de prender, para ele não tentar se matar ou destruir provas. Eles precisavam do DNA dele para comparar. Os investigadores montaram uma vigilância secreta. Em 22 de fevereiro de 2020, eles conseguiram coletar algo que ele jogou fora, possivelmente lixo ou algum item usado em testes de saúde da comunidade que estavam acontecendo por causa do vírus. Eles levaram para o laboratório na madrugada de 23 de fevereiro e o resultado saiu: 100% de compatibilidade. O DNA do vizinho dos cachorros era idêntico ao sêmen encontrado no corpo da Liling quase 30 anos antes. Na manhã de 23 de fevereiro de 2020, às 6 horas da manhã, a polícia bateu na porta dele. Quando os policiais entraram, o Majigang não lutou. Ele parecia resignado, calmo, como se estivesse esperando por aquele momento há décadas. A esposa e a filha dele ficaram em choque total, sem entender nada. Elas não faziam a menor ideia de quem ele realmente era e do segredo que ele guardava. E ele foi levado para a delegacia. Sentado na cadeira de interrogatório e confrontado com a prova científica que não deixava dúvida, a máscara de bom moço caiu. E ele confessou tudo. Contou os detalhes da barra de ferro, do estupro na chuva e do bueiro. Ele disse que viveu com medo no começo, mas depois achou que a polícia tinha esquecido e que ele tinha se safado. Mas ainda tinha um problema jurídico gigante para resolver. Na China, o Código Penal de 1979 dizia que um crime prescrevia em 20 anos. E se passasse desse tempo, a pessoa não podia mais ser julgada. E já tinham se passado 28 anos. Tecnicamente, ele estava livre. E a defesa dele contava com isso. Mas existe uma exceção na lei chinesa. Se o crime for extremamente grave e causar uma indignação social massiva, pode autorizar a quebra da prescrição. E foi exatamente isso que aconteceu. Os promotores de Nanjing mandaram o pedido para Pequim. Eles argumentaram que a crueldade do crime, o jeito desumano que ele escondeu o corpo e o sofrimento eterno da família exigiam justiça, não importava quanto tempo tivesse passado. Em 8 de maio de 2020, a Suprema Procuradoria deu o sinal verde. O processo ia acontecer. O julgamento foi no Tribunal Intermediário de Nanjing em 16 de setembro de 2020. O Majigang chorou, pediu perdão para a família da Liling e tentou usar a confissão dele para escapar da pena de morte, mas o juiz não aceitou. Na sentença, lida no dia 14 de outubro de 2020, o tribunal declarou que a motivação foi vil, os meios foram extremamente cruéis e as consequências foram irreparáveis. Ele foi condenado à morte e a perdas dos direitos políticos para sempre. E ele tentou recorrer para o Tribunal Superior da província, mas o recurso foi negado em 19 de janeiro de 2021. O tribunal disse que as provas eram sólidas e o crime imperdoável. E o caso foi para a Corte Popular para uma revisão final, que é obrigatória em casos de pena de morte, e eles assinaram a ordem de execução. Em 10 de junho de 2021, aos 54 anos de idade, a sentença foi cumprida e Majigang foi executado. Liu Yongbiao.
Sabe aquele ditado que diz que a realidade supera a ficção? Geralmente a gente usa isso para falar de coisas absurdas, coincidências malucas. Mas a história que eu vou te contar agora leva isso para um nível tão perverso, tão inacreditável, que se você visse num filme, ia dizer que o roteirista forçou a barra. Imagina um escritor de sucesso, um cara culto, intelectual, membro de uma associação de elite, que publica um livro de mistério. No prefácio desse livro, ele escreve com todas as letras que a próxima obra dele vai ser sobre uma bela escritora que comete uma série de assassinatos brutais e nunca é pega pela polícia. Ele diz que quer escrever um suspense perfeito, onde o assassino vive entre nós acima de qualquer suspeita. O público lê aquilo, acha genial, criativo, uma sacada de mestre. O que ninguém sabia e o que a polícia demorou 22 anos para descobrir é que aquilo não era criatividade. Aquilo era uma confissão. O escritor estava rindo da cara de todo mundo, transformando o sangue que ele derramou na vida real para vender livros e ganhar prêmios literários. Essa é a história de Liu Yongbiao, mas ela não caminha sozinha. Enquanto esse escritor posava de intelectual literário, outro homem num canto diferente da mesma província fazia o caminho oposto. O nome dele era Xu Lin. Ele não queria fama, ele queria dinheiro. Ele usou a violência extrema para roubar uma fortuna em ouro e joias, e depois usou esse dinheiro sujo para se lavar. Ele virou um empresário de sucesso, um magnata do mercado imobiliário, aquele tipo de vizinho rico e generoso que todo mundo admira. Esses dois homens, o escritor e o empresário, viveram o que a gente chama de vida dupla. Eles achavam que tinham cometido o crime perfeito. Eles achavam que o tempo tinha apagado os rastros, mas eles esqueceram que a ciência não esquece e que uma bituca de cigarro jogada no chão em 1995 seria a bomba relógio que explodiria a vida deles em 2017. E para você entender como esses dois homens conseguiram enganar a China inteira por tanto tempo, a gente precisa voltar para o passado, para um momento muito específico da história chinesa. Estamos em meados dos anos 90. A China estava passando por uma transformação insana. O país estava abrindo a economia, o dinheiro estava começando a circular, mas a estrutura social estava um caos. Era uma época que eles chamavam de era da população flutuante. Milhões de pessoas saíam do campo pobre para tentar a sorte nas cidades ricas do litoral. Era gente demais se movendo ao mesmo tempo. Não existiam câmeras de segurança em cada esquina como hoje. Não existia a internet e os registros de identidade eram de papel e falhos. Era o cenário perfeito para quem queria cometer um crime e desaparecer na multidão. E foi nesse vácuo, nessa bagunça social, que as trajetórias de Liu Yongbiao e Xu Lin começaram a ser escritas. Bom, vamos começar pelo escritor, o Liu Yongbiao. Ele nasceu em 1964 numa aldeia rural muito pobre chamada Nanling, na província de Anhui. Anhui é vizinha de províncias ricas, mas ela mesma sempre foi muito humilde. O Liu não queria ser camponês. Desde moleque, ele tinha essa ambição intelectual. Ele queria ser alguém. E na China dos anos 80, o único jeito de um menino pobre mudar de vida era passar no vestibular para a universidade. E o Liu estudou, tentou, mas falhou. Ele não conseguiu entrar na universidade. E para ele, isso não foi só uma reprovação
reprovação foi uma sentença de morte social. Ele se sentia um gênio preso no corpo de um fazendeiro. E essa frustração acabou virando um veneno dentro dele. Ele começou a escrever contos, poemas, qualquer coisa para provar que era melhor que aquela vida de pobreza. E ele até publicou algumas coisas em 1985 numa revista local, mas fama não enche a barriga. Em 1995, aos 31 anos, ele estava quebrado, ressentido e desesperado. E foi aí que a caneta deu lugar ao martelo. O Liu se juntou a um conterrâneo da mesma aldeia, um cara chamado Wang Wei-ming, que era uns 13 anos mais velho que ele. O Wang era o músculo e o Liu era o cérebro. Eles decidiram que não iam mais esperar a sorte chegar, eles iam tomá-la à força. O plano era simples: sair da pobre Anhui, viajar para a rica província vizinha de Zhejiang, roubar viajantes que parecessem ter dinheiro e voltar para casa antes que alguém percebesse. No dia 29 de novembro de 1995, a dupla chegou na cidade de Zili, no distrito de Uzhou. Zili era conhecido por suas fábricas de roupas infantis, um lugar onde circulava muito dinheiro vivo de comerciantes. Eles escolheram uma pousada pequena, bem familiar, daquelas simples, porque lugares assim não pediam documento na época, não tinham segurança, não tinham câmeras. Era um alvo fácil. Eles se hospedaram lá e ficaram de tocaia, como predadores escolhendo a presa. Eles botaram o olho num outro hóspede, um homem chamado Senhor Yu, que vinha da província de Shandong. O Liu e o Wang enfiaram na cabeça que esse cara era um comerciante rico e que estava carregando uma fortuna. Naquela noite, eles invadiram o quarto do Senhor Yu. O objetivo era roubar, mas a vítima reagiu. Eles não estavam armados com armas de fogo sofisticadas. Eles usaram a força bruta. Eles atacaram o Senhor Yu com martelos e porretes e espancaram o homem até a morte. E aqui vem a primeira ironia macabra dessa história. Depois de matarem um homem com as próprias mãos, eles revistaram as coisas dele e descobriram que ele não era rico. Eles acharam um relógio, um anel e uma quantidade em dinheiro ridícula, coisa de 10 ou 20 yuans. Pra você ter noção, isso valia uns 3 dólares na época. Mas o horror não parou ali. O barulho da luta chamou a atenção dos donos da pousada. O Liu e o Wang perceberam que tinham sido descobertos. Eles sabiam que tinham sotaque de fora, sotaque de Anhui, que seria facilmente identificados se deixassem testemunhas. E então eles tomaram uma decisão. Eles decidiram apagar a pousada inteira. Eles foram até o casal de idosos que era o dono do lugar e os mataram da mesma forma brutal, com golpes na cabeça. E não satisfeitos, eles encontraram o neto do casal, um menino de apenas 13 anos, uma criança. E eles não tiveram piedade, assassinaram o garoto para garantir que ninguém sobrasse para contar a história. 4 vidas trocadas por um punhado de moedas e um relógio barato. Depois do massacre, eles fugiram de volta para a aldeia deles em Anhui. A polícia de Uzhou chegou numa cena de guerra. Havia sangue por todo lado, 4 mortos, mas quase nenhuma pista. Eles acharam toalhas que os assassinos usaram para se limpar e, o mais importante, acharam bitucas de cigarro no chão. O Liu, no nervosismo ou na arrogância, fumou e jogou a bituca ali. E a polícia guardou essas bitucas. E como eu já falei aqui no canal, em 1995 não existia banco de dados de DNA na China. Então aquela bituca era inútil na época. Mas os peritos talvez
pessoas, por uma intuição ou protocolo, guardaram. O caso esfriou. Sem câmeras, sem nomes e sem testemunhas vivas, os assassinos viraram fumaça. Enquanto a família das vítimas enterrava seus mortos e vivia na angústia de não ter justiça, o Liu Yongbiao começou a segunda fase do seu plano macabro. Ele usou a experiência do crime, aquela adrenalina, aquela culpa, como combustível para escrever. Ele voltou para casa e se dedicou à literatura com uma obsessão maníaca. E o pior de tudo é que ele tinha talento. Ele começou a publicar contos, romances e a crítica adorou. Ele cultivou essa imagem de escritor camponês, o homem simples que escrevia sobre a dureza da vida. Em 2005, 10 anos depois da matança, ele publicou um livro chamado Um Filme, que ganhou o prêmio literário mais importante da província de Anhui. E ele ficou famoso, ele dava palestras, aparecia em fotos de óculos, com cara de intelectual sério, sendo aplaudido por plateias que não faziam ideia de que aquelas mãos que autografavam livros tinham massacrado uma criança e seus avós. E em 2013 ele chegou ao topo, foi admitido na Associação de Escritores da China. E isso não é pouca coisa. Na China, isso te dá status de funcionário do Estado. Ele era uma celebridade local. Em 2014, um dos livros dele virou série de TV com 50 episódios. O homem era um sucesso, mas a arrogância dele era o seu maior ponto fraco. Em 2010, ele publicou aquele livro que eu mencionei no começo, O Segredo Culpado. No prefácio, ele brincou com fogo. Ele descreveu o enredo do próximo livro dele, A Bela Escritora que Matou, sobre uma autora que comete crimes horríveis e vive impune. Ele estava confessando na cara de todo mundo. Ele basicamente estava testando os limites, vendo se alguém era inteligente o suficiente para pegá-lo. E ninguém pegou, pelo menos naquela época. Agora segura um pouco a história desse escritor, porque a gente precisa olhar para outro monstro que estava crescendo na mesma época. Enquanto Liu matava por trocados e buscava fama, na cidade de Niangbo, também na província de Zhejiang, surgiu um tipo diferente de criminoso. O nome dele era Xu Lin. O Xu era mais novo, nasceu em 1972. Em 1995, ele tinha 23 anos e muita ambição. Ele via a China crescendo, via gente ficando milionária da noite para o dia e ele queria parte dele. Mas ele não queria trabalhar, ele queria tomar. O crime dele aconteceu quase na mesma época do massacre do escritor. O Xu ficou conhecido muito tempo depois como o Homem-Aranha de Nangbo, e você vai entender o porquê. O alvo dele não era uma pousada pobre, ele mirou alto. Ele escolheu a joalheria Liu Zhou, que ficava no centro comercial de Ningbo, num prédio chamado Green Garden. Na madrugada de 6 de dezembro de 1995, apenas uma semana depois que o Liu matou as 4 pessoas na pousada, o Xu executou o que parecia ser o crime perfeito. Ele não entrou pela porta da frente, ele escalou a parede externa do prédio. Imagina a cena, um homem subindo 6 andares usando as caixas de ar-condicionado como degraus. Ele chegou no 6º andar, invadiu a sala de máquinas e usou o poço do elevador para descer de rapel por dentro do prédio até o térreo, desviando de todo o sistema de alarme externo. Mas quando ele chegou na sala da joalheria, a habilidade física deu lugar à crueldade. Ele encontrou 2 guardas de segurança fazendo a ronda. O Xu não era um ladrão que corria se fosse visto, ele estava pronto para matar. Ele rendeu os 2 guardas, amarrou as mãos e os pés deles. Então, com os homens imobilizados e indefesos, ele executou os 2 com tiros a queima-roupa. Ele usou uma pistola com um silenciador caseiro que ele mesmo tinha feito. Com os guardas mortos no chão, ele teve tempo. Ele arrombou 4 cofres. Ele limpou a joalheria. O Xu saiu de lá carregando 11 quilos de ouro e platina. O valor do roubo foi estimado em 1,6 milhões de yuans. Para você ter uma ideia,
ideia, na China de 1995, o salário médio de um trabalhador era menos de 500 wons por mês. Ele roubou o equivalente a centenas de anos de trabalho numa única noite. Ele saiu dali milionário. E o que o Xu fez com esse dinheiro? Ele não torrou tudo em drogas ou apostas. Ele fez o que a gente chama de lavagem de sucesso. Ele usou esse ouro derretido como capital inicial para virar um homem de negócios legítimo. Ele investiu no mercado imobiliário que estava explodindo na China e ele abriu empresas, ele multiplicou o dinheiro roubado. Ao longo dos 20 anos seguintes, o Xu virou um pilar da comunidade em Ningbo. Ele casou, teve filhos, comprou mansões e dirigia carros de luxo. Ele era visto como um exemplo de empreendedorismo, o homem que veio do nada e venceu na vida. Ele enterrou o passado dele tão fundo que talvez até ele mesmo tenha esquecido que a fortuna dele foi construída sobre os cadáveres de 2 seguranças. A polícia de Zhejiang estava desesperada. Eles tinham 2 casos gigantescos nas mãos: o massacre da pousada em Wuzhou e o roubo milionário da joalheria em Ningbo. E eles não tinham nada. E os anos passaram e viraram décadas. Os arquivos acumularam poeira. As famílias das vítimas envelheceram esperando justiça. Os criminosos viveram suas vidas celebrando aniversários, viajando e sendo aplaudidos. Parecia mesmo que o mal tinha vencido. Parecia que, se você fosse esperto o suficiente, podia matar e sair impune. Mas aí chegou o ano de 2017 e o jogo virou. O Ministério de Segurança Pública da China lançou uma operação nacional chamada Clothes World. A ordem era clara: usar as novas tecnologias para limpar os arquivos mortos. A ciência forense tinha dado um salto quântico desde os anos 90, que era lixo em 1995, virou prova irrefutável em 2017. Vamos voltar para o caso do escritor, o Liu Yongbiao. Lembra da bituca de cigarro, aquela coisinha insignificante que a polícia guardou? Bom, em 2017, os peritos pegaram aquela bituca velha e aplicaram a tecnologia de DNA YSTR. E como eu já falei diversas vezes aqui no canal, esse teste é muito importante, porque você consegue saber o sobrenome dele e de qual família ele vem, mesmo que ele nunca tenha sido preso antes. A polícia analisou a bituca e o computador deu um alerta. O DNA não bateu com nenhum criminoso no banco de dados, mas bateu com a linhagem de uma família específica, o clã Liu da aldeia de Nanling, na província de Anhui. Bom, até ali eles sabiam que o assassino era um homem da família Liu daquela vila específica. E isso estreitou a busca de 1 bilhão de chineses para algumas dezenas de homens. Mas a polícia precisava ter certeza, claro. Eles não podiam chegar prendendo todo mundo. Eles montaram uma armadilha inteligente. Policiais disfarçados foram até a vila de Nanling. Eles inventaram uma desculpa de que estavam fazendo uma pesquisa genealógica sobre a família Liu. Eles bateram na porta do famoso escritor Liu Yongbiao e ele, todo vaidoso, recebeu os pesquisadores. Durante a conversa, eles conseguiram coletar uma amostra de saliva dele e eles levaram essa amostra para o laboratório. O resultado foi 100% compatível. O DNA do escritor famoso era o mesmo DNA encontrado na cena do massacre de 1995. Na madrugada de 11 de agosto de 2017, a casa caiu. A polícia cercou a residência do Liu. Quando eles entraram, o escritor não lutou. Ele não tentou fugir. Ele olhou para os policiais com uma cara de cansaço e disse: "Eu estava esperando por vocês aqui todo esse tempo." E claro, naquele momento a máscara caiu e ele entregou para a esposa uma carta de uma página só. Nessa carta ele confessou o que vivia. Ele escreveu: "Tenho esperado por esse dia há 20 anos e agora finalmente chegou ao fim. Agora posso me libertar desse tormento espiritual que tenho tido por tanto tempo." Ele confessou que, apesar dos prêmios, da fama e do dinheiro, ele vivia com medo de cada batida
batida na porta, e de cada sirene da polícia, ele nunca dormiu em paz. O sucesso literário dele foi construído sob uma base de pânico. Ele entregou o comparsa dele, o Wang Wei-ming, que a essa altura era um advogado informal em Xangai, e os dois foram presos. Bom, e agora o Xu Lin, o magnata do ouro? A queda dele também veio pela tecnologia, mas de um jeito diferente. No caso dele, a prova não foi uma bituca, foi uma impressão digital parcial. Em 1995, na cena do roubo da joalheria, o Xu tinha deixado um pedacinho de digital numa fita adesiva usada para amarrar os guardas. E na época, claro, a tecnologia não conseguia ler aquilo direito. Era só um borrão. Mas em 2017, a polícia usou novos algoritmos de processamento de imagem e Big Data. Eles pegaram aquele borrão de 22 anos atrás e pediram para o computador reanalisar e comparar com os milhões de digitais que eles tinham no sistema agora digitalizado. Acontece que o Xu, agora um empresário rico, tinha deixado as digitais dele em algum lugar burocrático, talvez numa transação imobiliária ou numa multa de trânsito, e o sistema cruzou os dados. Em março de 2017, a tela do computador da polícia de Ningbo piscou vermelho. A digital do assassino do Green Garden batia com as digitais do respeitável Sr. Xu, e a polícia rastreou ele até a cidade de Zuji. Ele estava numa sala de jogos apostando, vivendo a vida boa. Quando a polícia chegou, ele estava cercado de luxo, vestindo roupas caras. Ele tinha 45 anos e a prisão dele foi um choque para a alta sociedade de Ningbo. Ninguém conseguia acreditar que aquele homem elegante que doava para a caridade e falava sobre negócios era o mesmo homem que escalou 6 andares e executou 2 pais de família com tiros na cabeça. Na delegacia, confrontado com a prova, a arrogância do Xu desmoronou e ele confessou tudo. Ele admitiu que toda a fortuna dele foi construída com aquele ouro roubado em 1995. E o fim desses 2 homens foi idêntico, apesar de terem escolhido caminhos tão diferentes. O Liu Yangbiao, o escritor, foi julgado em 2018. O tribunal de Zhou não teve pena. O juiz citou a crueldade extrema de matar uma criança e idosos indefesos para encobrir um roubo fracassado. Ele e o comparsa Wang foram condenados à morte. O Liu disse no tribunal que aceitava a sentença e que merecia morrer 100 vezes pelo que fez. Ele disse que finalmente ia conseguir dormir sem pesadelos. O Xu Lin, o empresário, também foi julgado e condenado à morte. E todo o dinheiro dele, todas as conexões, todos os advogados caros não conseguiram salvá-lo da prova forense. O dinheiro comprou 22 anos de luxo, mas não comprou a imortalidade. Em 2019, as sentenças foram cumpridas.